Estamos ali debaixo de bênção, com a autorização do nosso pastor, e eu glorifico muito a Jesus pelo que ele tem feito lá no Ministério Amar, amém? E hoje é um segundaço, que é o culto jovem, o segundo culto jovem da nossa igreja. No primeiro que tivemos quase 200 jovens lá, e eu acredito que hoje deve estar nessa média lá, amém? Deus seja louvado por isso. Quem está sedento para ouvir uma palavra do céu, diz amém. Por favor, pegue tua Bíblia, se você puder. E se o pastor me permitir, coloque-se de pé, você que está sentado. Vamos ler apenas uma frase de um texto que o Senhor soprou no meu coração quando eu recebi o banner de vocês. E eu tenho certeza que está em muita sintonia com o que eu já vi Jesus fazer aqui hoje. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Antes de nós lermos, é só uma frase. Você vai virar e vai olhar, vai tentar pelo menos, né? Olhar dentro do olho azul dessa menina aí que está do teu lado. Quem olhou aí diz amém. Conseguiu enxergar? Tá boa a visão? Sabe qual é o desespero dos irmãos homens? É que no congresso deles não tem nada disso. Congresso deles você não vê. Olha aí pro olho azul do varão do lado. Não tem. É só nós. E é diferente, né? Você fala que tá bonita, você elogia a sandália, você pede ela emprestada pro próximo culto. E assim Jesus vai fazendo. Olhou? Quem olhou diz amém. Com muita autoridade de Deus, que eu sei que você está munida de autoridade, libera para essa pessoa do teu lado dessa forma: você vai chegar. Pode até ter dificuldades, mas você vai chegar. Fala com mais autoridade: vai rompendo que você vai chegar. Fala com mais autoridade: vai rompendo que a graça te leva. Amém? Quem toma posse da palavra diz amém. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, verso, primeira frase do versículo de número 21, que na minha versão diz assim: e dizia consigo mesma. Só isso aqui que eu quero ler. Vamos na versão que está no telão, pode manter essa mesma versão? Vamos até só essas 3 palavras, vamos lá no 3, para você tomar teu assento. 1, 2, 3. Vamos mais uma vez? Muito obrigada. Tome seu assento. O Espírito Santo soprou esse texto de forma muito automática no meu coração quando eu recebi a proposta de vocês para esses dias. Vocês vêm desde sábado, né, pastora? Sábado, ontem e hoje. Então eu estou muito tranquila, porque eu sei que você já comeu picanha assada por aí, já passou uma bandeja de lasanha de camarão. Não passou? Passou, mas o que é bom aí? Carne assada com maionese e uma farofinha para completar. Passou muita coisa boa, mas hoje o que tem na bandeja é um chazinho e pão com manteiga. Alguém gosta? Vou te dar uma notícia: é simples, mas alimenta. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, a Bíblia, ela nos narra uma história que é muito conhecida da igreja. Capítulo de número 9, a partir do versículo de número 10 em diante aqui, a Bíblia nos apresenta um grande líder do seu tempo, desse tempo, chamado Jairo, que, tendo uma necessidade muito grande, ele enfrenta uma multidão gigantesca para estar com Jesus. Não só Mateus narrou essa história, mas os demais evangelistas também narram. E talvez eu te traga alguma informação que não tenha sido citada por Mateus, então vale a pena, quando chegar na sua casa, você também fazer a leitura dos demais evangelistas. Mas a Bíblia nos traz detalhes dizendo que Jesus está na Galileia e ele é cercado por uma multidão muito grande.
Eu gosto muito, pastora Juliana, de me prender a detalhes de que cada texto revela. Eu gosto dos detalhes muito pequenos. E eu me prendo a um detalhe que informa que a multidão que estava ali, naquele lugar, naquele momento, era uma multidão tão numerosa que apertava e oprimia o mestre. De tanta gente que tinha naquele lugar. Pessoas estavam ali por diversas razões. Mas o texto, de forma específica, nos apresenta um homem que chega com uma necessidade muito grande. E qual é a necessidade desse homem? Ele tem uma filha de aproximadamente 12 anos de idade, e a Bíblia diz que essa menina está à beira da morte. O texto também nos apresenta quem é esse homem de forma mais específica. Quem é ele? O nome dele é Jairo, e a Bíblia diz que ele era príncipe na sinagoga. Tem versões que diz principal, chefe. Ele era alguém que liderava uma sinagoga. Para você compreender melhor o texto, Jairo, ele era um pastor de uma sinagoga. Alguém que estava acostumado a liderar, alguém que estava acostumado a organizar, alguém que estava acostumado a interceder por outros quando alguém chegava em necessidade, porque essa é a função de quem lidera num ambiente como esse. Quando diretamente ele não faz a intercessão, ele delega, ele direciona alguém para interceder. Só que o texto nos apresenta esse homem agora, não tendo a necessidade de interceder por alguém. A Bíblia nos apresenta uma necessidade na vida do próprio Jairo. Isso aqui, pastor Marcelo Bruno, me levou a pensar, me levou a parar para analisar um pouquinho. Por quê? Eu estou vendo aqui alguém que está acostumado a interceder, alguém que está acostumado certamente a ver milagres, porque quem anda com Deus vê milagres sempre. Amém ou não amém? Só que agora a necessidade não bateu na porta de alguém para o Jairo interceder. A necessidade bateu na porta do próprio. Quando eu parei para observar isso aqui, e eu só consigo estudar a palavra de Deus dessa forma, foi assim que o Espírito Santo me ensinou. Eu leio bem pouco e medito bastante. E quando eu parei para observar esse detalhe, Sabrina, eu conversei com o Espírito Santo e eu falei com ele dessa forma: eu estou vendo alguém que o Senhor usa passando por uma necessidade. Sabe o que é que o Espírito Santo falou comigo? Faço isso sempre. Porque senão quem eu uso se sentiria num patamar mais elevado. Então, de vez em quando a necessidade bate lá, não é por mal, é só para fazê-lo lembrar que eu até o uso, mas ele também é dependente. Eita glória! Irmãos, a necessidade bateu na porta do Jairo, pastora. Uma filha. Eu sou mãe de 3, Sabrina conhece, o esposo dela conhece. Sou mãe de 3 meninas. Pensar na possibilidade de perder uma delas já causa pânico. Agora imagina quem tem apenas uma. 12 anos de convivência, teve muito sorriso nessa casa, tem muita alegria nessa casa. Só que agora chega uma ameaça: vou levar a alegria da casa. Olha o nível de desespero desse homem, irmãs. Só que o posicionamento dele vem nos encantando, e me encanta muito. Sabe por quê? Certamente sendo Jairo principal da sinagoga, príncipe da sinagoga em algumas versões, esse homem ele era influente na sociedade, tinha conhecimento. Sabe por que eu te trago isso aqui à memória? Para você assimilar que certamente ele fez o que cabia a ele fazer. Só que existem questões que fogem do teu controle. E quando isso acontece, nós precisamos copiar o que o Jairo fez. Se não dá para mim, não tem problema, eu sei para quem dá, e eu sei exatamente onde ele está passando agora. Oh, coisa boa é no meio do desespero quando o crente sabe onde Jesus está. Eita glória! A Bíblia diz que o Jairo, com esse desespero aqui, saiu de casa, deixou a menina em casa,
e foi na direção onde Jesus estava. E eu preciso que a igreja me ajude a pregar. Jesus estava passando pela Galileia e ele estava cercado por uma... É isso aí. E a multidão apertava e oprimia, guarda isso. Só que o Jairo deixa a menina em casa e sai. Talvez alguém gritou, saiu para não ver a menina morrendo, está quase morrendo. Só que ele não deu ouvido, se disseram. E foi. O importante é você saber para onde tu está indo. Ele vai. Só que quando chega lá com um problema desesperador, tem o que cercando Jesus? Multidão. E não era qualquer multidão. Era uma multidão que apertava e oprimia. Quem conhece o trem Japeri, 5 horas da manhã. Não vou melhorar, é Zona Oeste. Santa Cruz, 5 horas da manhã. Né? Dá para entrar com facilidade? Dá nada. Então o povo sabe o que é multidão apertando. Multidão apertando você não chega fácil. Só que eu me encanto pelo texto. Por quê? Tem uma multidão apertando e oprimindo. Mas o texto revela um segredo: que quem põe propósito que vai chegar, chega. Eita glória! Todas as vezes que você encontrar alguém pelo meio do caminho já paralisando por qualquer obstáculo, é porque começou sem propósito. Porque quem põe propósito que vai chegar, chega. Sabe por quê? Quem tem propósito na alma, recebe graça que é derramada. Ele vem. Foi rompendo. Tem propósito. E colocam para o lado, outro, e vai embora. E ele chega diante de quem? De Jesus, que poderia mudar a história dele. Certamente ele ouviu muita coisa favorável que Jesus já havia feito. Chegou, mas olha aqui, ele chega com uma necessidade terrível, urgentíssima. Mas quando chegou, não chegou pedindo. Vou de novo. Quando chegou, não chegou pedindo. O Jairo foi inteligente. Pedindo todo mundo tá. Eu preciso fazer algo que ninguém está fazendo. Eu preciso fazer algo diferente. E a Bíblia diz que quando ele chega, ele já mergulha aos pés e começa a adorar. Vou te dar uma dica, para de pedir. Adora. Para de pedir, catuca ela aí do lado e fala: para de pedir, adora. Para de pedir, adora. Só que tem algumas curiosidades aqui que o Espírito Santo me permitiu enxergar, que eu achei linda. Por quê? Eu estou vendo um príncipe no meio de uma multidão se lançando e a galera toda vendo. Vai dizer que não tinha alguém? Ué, não é aquele camarada ali que está acostumado a interceder por todo mundo? É ele. Não é ele que ora sempre? O que ele está fazendo ali? Tem hora que a gente precisa deixar o título de lado. Sabe o que é lindo, irmãs? Igreja. É que ele não pega uma credencial e sai abrindo o caminho. Eu sou fulano. Não. Ele vem rompendo, Sabrina. Quando chega, não chega diante de Jesus: eu sou fulano de tal. Não. Reconheceu o que muita gente precisa reconhecer diante dele: eu desço porque eu sou servo. Tem uma multidão observando, vendo, uma multidão, o texto diz. E ele, sem reserva nenhuma, se joga aos pés.
foi quando eu ouvi o Espírito Santo ministrando algo do meu coração que eu vou carregar para a minha vida. Tem pessoas que deixam de viver o milagre que precisam porque tem vergonha de se expor. Eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando de alguém influente. Se fosse na nossa época de hoje, a galera usaria esse termo, da prateleira lá de cima. Mas ele entendeu o que nós precisamos entender. Se a necessidade é minha, quem precisa ir atrás do milagre sou eu. Se mexe, acorda. Tu está pensando que Deus preparou esses 3 dias para você só cantar uma canção, ouvir para os ensaios durante o percurso? Não, Deus está querendo sacudir a tua alma para te colocar de pé. Acorda! Quem precisa acreditar no teu milagre é você. Para de colocar responsabilidade em cima de outros. Pastor vai orar, então enquanto ele ora eu descanso. Pastor, tem gente que é tão abusado que eles põem a gente para orar 3 horas da manhã enquanto ele está roncando. Quem já viveu isso aqui? Se mexe, filho. O milagre é teu. Quem precisa ir em busca dele é você. Ô irmã, eu sinto graça de Deus aqui. Sacode ela aí. Sacode o ombro dela. Acorda, menina. Acorda. Ele não está preocupado. Se lançou aos pés. Sabe o que é que o Jairo entendeu? Ó, não é por aqui, é aqui, ó. Desceu. A Bíblia diz que depois que ele adora, ele expõe sua necessidade. Mestre, minha filha está à beira da morte na minha casa, mas eu creio que se o Senhor for comigo lá, se o Senhor impor as mãos sobre ela. Sabe o que é que Jesus respondeu? O que eu creio que ele está respondendo para uma multidão aqui hoje. O que? Eu vou, é aonde a casa? Vamos embora? Me fala aí onde é o endereço que eu estou indo contigo agora. Sabe o que é lindo, pastor Marcelo? Eu me impactei com alguns detalhes que o Senhor me permitiu enxergar nesse texto. Por quê? Jesus está dizendo, eu vou. Jesus está fazendo o quê? Se disponibilizando. Mas ele se disponibiliza, mas não tira a multidão da frente. A multidão fazia o quê, igreja? Apertava e oprimia. Jesus está dizendo, vamos. Só que está em silêncio. Imagina a agonia da alma do Jairo. Poxa, mas ele podia contribuir, já que ele é autoridade, ele podia falar, galera, sai da frente. Mas não fez isso não, pastor. Vamos, é onde? E olha o passo. Imagina o Jairo. Eu falei, Senhor, por que o Senhor não deu uma ordem mandando a galera sair da frente? Sabe o que é que o Espírito Santo ministrou no meu coração? É porque a necessidade de fato não era a menina, era o Jairo. Ele não está atrasado para chegar lá, ele está preparando você para você viver o que vai acontecer lá. Quem pega essa palavra, sabe o que eu estou querendo dizer? Ele não está atrasado não, filha. Ele já marcou a hora da chegada. E é verdade. É verdade. Porque alguém ansioso demais não valoriza a grandiosidade do que Deus faz. Então ele está te melhorando. Eita, Espírito Santo, eu aponto para vocês, ele está te melhorando. Porque você vai chegar e você não vai viver a metade do milagre, é a totalidade dele.
Oh, pega na mão dela e fala: eu vou no teu culto e ações de graça. Eu vou. Fala para ela. Quem toma posse da palavra, abre a boca. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Sabrina, eu vou no teu culto em ações de graça. Eita, Espírito Santo. Vai adorando, irmã. Joga a tua visão lá na frente. Eu estou sentindo graça dele aqui. Tem uma graça sendo derramada sobre a igreja. Jesus está indo devagarzinho nessa passadinha aqui que a gente já viu, mas está indo. Vai aproveitando a companhia dele, filho. Pastores, eu fiquei imaginando esse passinho. Só que tinha diálogo, certamente. Jesus não ia em silêncio. Jesus não perde oportunidade. Toda oportunidade que vinha para ele, ele pum. Às vezes ele não queria nem fazer culto, mas o povo chegava, ele fazia, ensinava. Jesus está tendo uma oportunidade de tratar. Eu imagino o que saía dos lábios de Jesus, entrando na alma daquele homem, aquietando, tirando ansiedade, depressão, assentando. E o texto em si dá base para a gente provar que as palavras, que o diálogo que certamente houve, acalmou tanto que ele conseguiu aguardar Jesus resolvendo o problema de outro alguém. Para! Gente, não! Vem cá, irmãos! Vem cá! Analise isso aqui. A Bíblia diz que é quando Jesus está indo com Jairo para a casa do Jairo, é que chega aquela famosona no nosso meio. Vamos lá? Gritar portão? A famosa mulher do... É essa aqui. É nesse cenário que ela chega. Quando Jesus está indo com Jairo. Chegou, olha só, 12 anos sangrando. Observou que enquanto a casa do Jairo sorria a 12, a casa dessa chora a 12. Com a presença da menina na casa do Jairo, ele sorria 12 anos. E agora essa mulher traz uma necessidade mostrando que a casa dela chorava 12. Quem é essa mulher? Uma falida que perdeu tudo que tinha tentando gastar, tentando encontrar cura, gastou tudo. Quem é essa mulher que chega? Uma falida. Mas observou que o mesmo Jesus que dá importância para um príncipe é o mesmo que dá importância para uma falida. Eu não sei quem vai pegar, mas eu vou liberar, tu tem importância. O nível é o mesmo. Ela chega sangrando. Irmãs, chegou como? Grita aí a mulherada. E sangrando muito. Aí a gente pode falar com propriedade, né? Sou mulher, mãe de 3, só tem pouquinho de homem. É nós, vamos lá? Não é horrível esse tempo? Quem acha que é horrível diz amém. Amém. Vou melhorar. Quem está aqui com o marido hoje diz amém. Amém. Irmã, fica ligada no céu, que Deus vai te abençoar agora. Olha aqui. Quando nós atravessamos esses dias, que segundo a medicina, um período normal de um ciclo menstrual é de 4 a 8 dias. Um período normal. São 4 a 8 dias que nós não suportamos. Se pudéssemos, não viveríamos esses dias mensalmente. Mas precisamos passar por eles. Olha aqui. Sentimos dores. Quem sente, levanta a mão. Não, levanta a mão não, que eu não estou te vendo. Quem sente dor, grita amém. Amém. É todo mundo. O negócio estreitou. Vamos lá. Quem sente inchaço, diz amém. Amém. Agora, hein, as irmãs com o marido aí. O humor de quem muda. Tá vendo, irmãos? Não é porque elas querem. Passa a entender um pouco mais.
Tem dia que eu grito para mim: Marta, nem eu estou te suportando. Pastor, coitado do meu esposo. Quando o senhor estiver em oração, ora por ele. Porque lá nós somos. Pensa. Olha aqui, irmãs. Estou brincando com você, mas para trazer uma realidade que a gente vive. São dias horríveis, horrorosos. Você sabia que, no caso dela, ela sangra 12 anos. Uma hemorragia consecutiva, como era o caso dela, impede os órgãos de receberem oxigênio. Você sabia que a falta de oxigênio nos órgãos causam dores terríveis? Vai analisando a situação dela. Você passa de 4 a 8 normal. E vou te lembrar que no tempo de hoje, para a glória de Deus, tem o Buscopan, Troveran, tudo que tem NAN no final, os maridos podem comprar, que serve para a gente. Tudo que tem RAN, pode comprar. Buscopan, Troveran, fala aí outros aí. Constan, isso tem tudo. Irmãs, no tempo dela, e não era de 4 a 8, quantos anos? 12 anos sangrando. Pensa no grau de anemia que essa mulher não possuía. Devido à anemia, pensa nas dores nas juntas que essa mulher não sentia. Vamos piorar um pouquinho mais? Para a glória de Deus, hoje, quando entramos no nosso período íntimo, não tem problema vir para o culto. Eu abraço a senhora me abraça, eu beijo a senhora me beija, eu beijo meu marido, me assento à mesa para fazer refeição com a minha família, sem problema nenhum. Nesse tempo, não. Segundo a lei da época, a mulher no seu período íntimo, ela estava e deveria ficar onde? Dentro das suas próprias casas. Seus utensílios pessoais eram separados para aqueles dias. Não deitavam nas próprias camas, não assentavam nos assentos normais da casa. Não. Só que não era o caso dela. Porque no caso dela, quando era enfermidade, não ficava em casa. Ficava fora do arraial. Isolada. Sozinha. E a população toda condenando: se afasta dela, o caso dela não tem jeito, está impura. É essa mulher que chega nesse cenário. Chegou por quê? Só por um detalhe, e esse detalhe me marcou. Por que ela chega no cenário onde Jesus estava? Só por um pequeno detalhe, e olha o detalhe: e ela ouviu. Quando eu li isso aqui, o Espírito, está vendo, Marta? Tem hora que a necessidade não é tua, mas abre a boca e fala que eu estou passando. Alguém precisa ouvir. Irmãos, mesmo que você esteja vivendo o teu melhor momento, abre a boca e fala que Jesus está passando aqui na Crescendo. Abre a boca e fala que Jesus está passando na tua congregação. Alguém em desespero precisa ouvir isso aqui. Ela ouviu, e só ouviu porque alguém abriu a boca para falar. Quando ouviu, foi o suficiente para ela. Opa, Sabrina, eu tento imaginar, quando ela ouve, como fica a alma dessa mulher. Imagina uma panela com água fervendo. É nesse auge que eu imagino a alma dela. Não estou perdida, ainda tem uma saída. Peraí, ele está passando. Opa, não é o meu final. Não é o final, ainda tem uma esperança. Irmãs, pega aqui. Essa mulher começa a brotar esperança na a mente. Por isso que eu li, se puder projetar, eu te agradeço. De novo o texto que você leu comigo. E por isso que eu fiz questão de ler só aquelas 3 palavrinhas. Olha o que a minha versão diz aqui. E dizia consigo. Você leu. E dizia consigo. Por que dizia consigo? Porque o grau de isolamento dela era tão grande que não tinha ninguém do lado para ouvir o sonho, o projeto, o desabafo. Mas ela vem me ensinando: pode não ter ninguém para me ouvir, mas sonhar é obrigação minha. Projetar é obrigação minha. Quem precisa acreditar no meu milagre sou eu. Essa mulher começa a projetar. E ela começa a colocar o quê? O projeto em prática. Porque qual é o projeto? Se eu tão somente tocar aonde?
Texto conhecido, vamos lá, igreja. Se eu tão somente tocar minha história muda. Sabe por que tem pessoas que entram num ambiente como esse, onde tem presença de Jesus e volta com a mão vazia? Porque entra sem projeto. Nunca entre por essa porta sem projeto, porque quem tem projeto volta assim, ó. Ô irmã, pega aqui, olha o projeto dela. Se eu tão somente tocar na vestimenta. Só que aí o inferno, como é sujo, certamente veio. Tu não pode não, vai ter que morrer aí. Tem multidão lá e tu não pode enfrentar a multidão. Só que eu me encanto pela postura dela, porque ela quebra toda a religiosidade e ela grita para ela mesma: ele é direito meu também. Se é direito meu, eu vou. Por mais que tenha alguém te prendendo para não chegar, tu vai se levantar. Eu queria estar com o meu 100% de voz hoje para dar um grito aqui no teu ouvido, para te acordar que quem precisa levantar e correr atrás do teu milagre é você. Vai ficar prostrada até quando? Parada até quando? Laramarachou e andarabácia. Se levanta! Ô irmã Marta, eu até estou querendo levantar, mas eu não sei o que eu faço. Deus só vai mandar graça e direcionamento quando Ele estiver de pé. Para de fazer projeto prostrada. Se posiciona, filho. Deixa o céu contemplar que tem pelo menos intenção dentro da tua alma. É o que ela faz. Todos diziam, ela não pode, está excluída. Só que ela vem, posso sim. Não sei, nenhum dos evangelistas narraram isso aqui. Não sei qual foi a estratégia que ela usou, mas que usou alguma, usou. Penso eu, pensamento meu. Eu penso que ela se camufla com panos, porque nesse tempo ela não poderia ser descoberta jamais no meio de uma multidão, porque ela poderia ser morta apedrejada. E nesse tempo, as mulheres só saíam em público com a venda dos olhos descoberta. No caso dela, eu acho que até a venda ela tampa, pastor. Até os olhos ela tampa. Devia estar andando ali, ó, só olhando para trás ali, ó. Outro dia eu passei por uma mulher, não foi aqui no Brasil não, foi fora no período que eu tive aí, com burca, não é o nome? Que negócio horrível. A história vai mudar. Essa mulher conhecia algo, irmãos. Pega aqui, irmão. Essa mulher conhecia algo que nós também precisamos conhecer. Palavra. Ela está no isolamento há 12 anos, mas ela não é leiga de conhecimento. O que essa mulher conhecia? O que está registrado em Números 15. Quando Deus chama Moisés e diz para Moisés: Moisés, diga para Israel, para que abrem franjas nas portas das vestes. Nas franjas, Moisés, dê ordem para que o povo ate um cordão azul. E cada fio do cordão tem simbolismo. Depois você vai estudar. Por que Deus dá essa ordem para Moisés? Porque Deus estava ordenando ao povo colocar franjas nas bordas das vestes com um cordão. E Deus disse para Moisés dessa forma: a partir de hoje, Moisés, as franjas e o cordão simbolizará a minha palavra, os meus mandamentos. Quando essa mulher projeta isso aqui, se eu então somente tocar na orla, ela não está querendo tocar pano ou valorizando o pano mais do que Jesus. Ela só sabia de um detalhe: minha impureza me impede de tocar diretamente no sacerdote. Mas se eu tocar na palavra, tem gente que entra num ambiente como esse, volta para casa com a mão vazia, porque a palavra é liberada e ela fica dando na vida. A palavra está sendo liberada do altar e ela está contando quantas luzes tem na igreja. A palavra está sendo liberada no altar e ela está olhando aquela
cura ela, pela atitude, posicionamento, postura, pelo rompimento. Curou, filho. Tua fé te salvou. Por que ele não te curou? Porque ele nunca vai fazer na medida que você espera. A porção dele é abundante. Tua fé te salvou. Depois que Jesus resolve o probleminha dela, aí eu te pergunto: e o Jair? Pastor Bruno. Está vendo como que o Jair foi tratado? Está vendo como que Jesus nesse tempinho foi tratando o emocional dele? Porque ele teve capacidade de esperar alguém viver um milagre para depois ele viver o dele. Quem é tratado por ele tem essa capacidade. Quem é tratado por ele não é tratado pela ansiedade. Aí pega e eu vou fechar o texto. Perdoar, tua fé te salvou. Mulher vai embora. Aí Jesus faz o quê? Atenção, toda a galera aí da multidão. Todo mundo vai embora. Depois que Jesus resolveu o problema dela, ele liberou a multidão. A multidão serviu para quê? Só para assistir o momento da honra dela. Já tem cenário sendo preparado. A tua hora está chegando. O cenário já está preparado. Só fique atento, porque vão tentar te desmotivar no meio do caminho. Vão tentar tirar você do foco. Jesus vai, Jesus vai. E quando vai, tem alguém da casa do Jair. O Jair incomoda mais o mestre, não, tua menina acabou de morrer. A notícia que chegou para quem? Para o Jair, pode gritar. A notícia chegou para o Jair. Mas quem ouviu? E quem deu resposta? Tem coisa que vai vir para matar você, paralisar você, mas quem vai entrar no caminho vai responder é você. Você, irmão, eu sinto o Espírito Santo ministrando isso aqui no meu ouvido. E eu conheço a doce voz dele. Sabe o que ele manda dizer para alguém? Guarda o discurso. Quem vai falar não é você. Quem vai dar a resposta não é você. Jairo! Não temas, só creia. E fizeram o quê? Continuaram andando. Quem ficou lá atrás? O mensageiro de morte. Tira do teu lado quem não acredita no teu milagre. Deixa ele falando sozinho. Jesus chega na casa e Mateus diz que quando Jesus chega, carpinteiras choravam, músicos tocavam. Aí vem Jesus dizendo: atenção, para com o choro, a menina não está morta, ela apenas. Só que quem estava chorando começou a zombar, rindo. Isso aqui me intrigou. Eu falei: como assim? Não estavam chorando? Aí Jesus chega dizendo que não está morto, está dormindo, e agora zomba? Como assim? Não entendi. Aí o Senhor: quando eu chego no ambiente, eu revelo quem é falso e quem é verdadeiro. Leva ele contigo hoje, que ele vai manifestar dizendo. Ele vai. Pega aqui. Jesus vira para a galera e fala: atenção, todo mundo da casa aí, coloquem-se daqui. É isso, vamos gritar crescendo. Coloquem-se daqui. Aí olha o que Mateus diz. E depois que o povo foi posto fora, Jesus entrou. Só entrou depois que limpou. Você está querendo ver milagre lá dentro, mas a palavra dele para você é essa: deixa eu fazer a limpeza primeiro. Deixa eu colocar para fora quem não tem que estar lá dentro.
esposa e mais 3 discípulos, 6. Com a menina, 7. Só pôde presenciar, só pôde estar no ambiente do milagre quem estava no mesmo propósito. Eu falei, Senhor, seria bacana se o Senhor mandasse aquela menina levantar com a multidão vendo se a casa estava cheia. Aí ele gritou na minha alma, Marta, mas tem curiosidade que espanta milagre. Cuidado, não seja levado por aparências. Seja conduzido pela voz do Espírito. Porque tem hora que ele cita nome de quem você deve colocar para fora e tu está mantendo dentro. Só que ele me traz nessa noite como profetisa, vou liberar. Enquanto mantiver dentro quem não está no mesmo propósito, o milagre não acontece. Mas se deixar ele fazer a limpeza. Jesus, o Jairo, a esposa, 3 discípulos e a menina. E com uma palavra ele libera. Menina, a ti eu te digo, lê. E a menina? Só te pergunto uma coisinha para tu voltar para casa pensando. Será que a galera que Jesus colocou para fora foi embora? Deve ter ficado atrás de moita, atrás de poxa, atrás de muro, atrás de alguma coisa. Vamos ver ele saindo sem graça de lá. Porque todo mundo já viu que a menina morreu, não tem batimento, não tem pulsação. Vai ficar todo sem graça quando for lá dentro. Só que aí Jesus, estrategista. Menina, deixa eu te digo, levanta. Ô Jairo, a esposa do Jairo, a Bíblia não diz isso, dá de comer. Nem lógica isso. Claro que eles dariam comida para a menina. Só que Jesus, na verdade, ele estava querendo dizer o seguinte, dá de comer a ela, só para colocar a menina em movimento na casa, para o curioso lá fora enxergar a menina. Levanta a tua mão. Ninguém vai sepultar teu milagre. Ninguém vai sepultar o teu milagre. Ninguém vai sepultar o teu milagre. Você diz, amém. Alma Jesus. Minha voz já não tem mais, não vou nem gritar mais, não consigo, mas fomos muito abençoados. Quem foi abençoado aí? Que palavra, que mensagem, que construção, meu Deus do céu, crescendo, vamos dizer para ela com muita força, porque, olha, minha vontade é sair correndo por essa igreja e correr sem parar. 1, 2, 3. Alimento sólido. Tivemos um alimento sólido nessa noite. Alimento para semanas. Semanas e semanas. Do Espírito Santo, ele lembre a palavra no teu coração. Que você não venha sair daqui e venha botar o teu coração em coisas que não vão te agregar, que não vão te fazer crescer, que não vão fazer com que você viva o que foi falado aqui nessa noite. Deus seja louvado, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Estou muito alegre, eu estou muito feliz com tudo que o Senhor realizou na nossa conferência. Fechamos aqui o 3º dia da nossa conferência Chamadas para Romper. Foi maravilhoso estar com vocês. Quero agradecer muito ao Senhor por tudo. Agora nós vamos fazer aqui o nosso sorteio.